Então a gente estudou, pesquisamos junto a outros municípios onde essa legislação ela traz resultados um pouco melhores e adaptamos a nossa lei aqui. Fizemos também um clareamento da terminologia da lei. A gente, quando começou a ler a lei atual, achamos ela muito técnica para aquela pessoa que empreende, que busca informação, poderia ter uma dificuldade de entender a legislação. Então, fizemos alguns esclarecimentos, incluímos na lei esclarecimentos dessas terminologias técnicas, mas, de fato, o que vai impactar positivamente a população, a economia local, foi a possibilidade de nós ampliarmos a inclusão de atividades enquadradas como baixo risco, utilizando uma legislação estadual. Hoje, o município utiliza como referência uma legislação federal, onde aproximadamente 400 atividades são classificadas como baixo risco. Nós ampliamos essa possibilidade de classificação para baixo risco para mais de 700 atividades, utilizando uma legislação que o Estado utiliza, que ela é muito mais benéfica e classifica os empreendimentos num número muito maior em baixo risco, e isso impacta tanto a tramitação de processo, que é uma tramitação muito mais simplificada, mais rápida, tanto a questão que hoje nós temos na mesma legislação uma isenção de taxa dos alvarás de sanitário para baixo risco. Então, mais empreendimentos classificados como baixo risco, mais empreendimentos poderão se beneficiar dessa isenção no primeiro ano, né? A isenção é a primeira isenção, e também é o alvará de localização e funcionamento, que é um alvará único, na primeira vez que a empresa abre, ela é necessário efetuar o pagamento, ela é isenta também. Então, quanto mais empreendimentos classificados como baixo risco, mais empresas serão beneficiadas com essa medida. Secretário André, só para esclarecer aí o baixo risco. Baixo risco são basicamente dois. Um risco ambiental, baixo, e risco de segurança, que seria o dos bombeiros, de baixo risco. Então, quando a gente falar sobre baixo risco, está falando sobre essas duas variáveis. E a saúde sanitária, né? Aí a questão da sanitária Isso. Também. Inclusive, assim, o que Anvisa, mais... Mas e vocês conseguiram flexibilizar as regras da Anvisa? Sim. Não é que flexibilizar, é que o próprio Estado, através da Secretaria de Saúde do Estado, fez um trabalho em conjunto com o governador do Estado, e eles classificaram já, respeitando as regras da Anvisa, os empreendimentos que poderiam ser classificados como baixo risco. Ao contrário do que a legislação federal, porque a federal ela pega o Brasil todo, são realidades diferentes. Então, o Estado fez uma específica para a nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós se beneficiamos dessa legislação que já foi feita pelo Estado, já foi comprovado através de estudos pela própria Secretaria de Saúde do Estado, que esses empreendimentos que nós vamos utilizar como baixo risco não terão nenhum tipo de afrontamento à legislação da Anvisa ou qualquer uma outra. Então, isso é muito importante deixar claro. Nós estamos se utilizando, beneficiando de uma legislação que já existe, que entendemos que ela é mais benéfica para a cidade. Então, foi muito boa a tua observação, né, para o ouvinte entender o que é o baixo risco. Realmente é meio ambiente, saúde e corpo de bombeiros. Bom dia, secretário. Para o nosso ouvinte entender, principalmente quem está pensando, isso que o secretário está explicando significa que no momento que a pessoa quer abrir um negócio aqui em Cachoeira, vai ter muito mais facilidade do que burocracia, porque se ele for de baixo risco, e aí até podemos citar alguns exemplos do que seria baixo risco, que tipo de empreendimento, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, secretário. Comércio em geral... escritórios de advocacia, contabilidade, algo que não envolva risco ambiental, mas que até o momento, mesmo que não envolvesse o risco ambiental, ele estava classificado numa categoria um pouco mais, mais restritiva. Que exigia uma série de... Que aí, mesmo que a pessoa não tivesse, o empreendimento não tivesse o risco ambiental, ele teria que apresentar documentos junto à Secretaria de Meio Ambiente, ou que não apresentasse riscos... a saúde tinha que apresentar alguma documentação para a Secretaria de Saúde, que agora não precisarão mais. Então, com essa intenção, com essa intenção que a gente fez a alteração da legislação. E outro impacto positivo que a gente está trazendo é a possibilidade de alvará provisório para empreendimentos classificados como médio risco, né? Que são empreendimentos que têm uma complexidade um pouquinho maior,
Desde que, aí entra a questão do Corpo de Bombeiros, como o Tonel salientou há pouco, se o Corpo de Bombeiros entende que o estabelecimento mesmo em risco médio tem que apresentar o alvará de Corpo de Bombeiros, a gente não pode desrespeitar essa regra, que são casos de empreendimentos maiores de 200 metros quadrados ou empreendimentos que têm 2 pavimentos. Nesse tipo de situação, independente da atividade, se ela é risco médio ou alto, a gente não tem como fazer a liberação do alvará. Então, nesse caso, não enquadraria o alvará provisório, mas nos outros, onde não teria necessidade de passar pelo Corpo de Bombeiros, a gente dá o alvará provisório e dá um período para essa empresa poder apresentar a documentação, mas ela já pode abrir e começar. Mesmo que a pessoa faça o seu escritório na sua residência. Isso. Você Mesmo. entende? Não, no caso aí, Na residência, sempre é dispensado o Corpo de Bombeiros, porque na residência, geralmente, eu utilizo mais como uma referência do empreendimento. é bom, né, secretário André? É bom a gente sempre lembrar, nunca esquecer, da Boate Kiss em Santa Maria. O Rio Grande do Sul fez talvez a mais rigorosa legislação de prevenção e combate a incêndios do Brasil, em função da Boate Kiss, e bem que fez. Essa legislação foi sendo flexibilizada por pressão econômica, obviamente, e hoje não é mais tão rígida, mas estabelece variáveis. Por que esses 200 metros ou mais? Porque se pressupõe que nesse espaço mais pessoas poderão ter acesso e poderão estar lá. Então, qual é o regramento que os bombeiros têm que exigir? São saídas de emergência, extintores de incêndio. Então são aquelas coisas que parecem básicas, mas que os empreendedores às vezes colocam, alguns, né? Ainda bem que é uma minoria, colocam como o entrave. Não dá para crescer, a burocracia é enorme. É a questão de preservar vidas. E não é porque eu vou empreender que eu posso colocar os meus clientes em risco, porque eu não previ as adequações corretas de que, e no caso de um sinistro, essas pessoas possam ser evacuadas rapidamente. Claro que ninguém pensa que vai acontecer algum problema, alguma tragédia, né? Mas é importante que existem órgãos públicos que se preocupam com essa situação. Nos casos de acontecer, tem que respeitar o regramento. É por isso que tem essas restrições dos 200 metros, 2 pavimentos, no caso de algum sinistro, a pessoa poder se retirar do segundo piso para o primeiro. Então, tem uma série de condições. Por isso que a gente não pode afrontar essa legislação no Corpo de Bombeiros. Mas nos demais, nós vamos conseguir incluir, trazer novamente, que já teve presente na legislação municipal a previsão de alvará provisório, pois se retirou, se utilizou apenas em alguns pequenos casos de baixo risco, antes da Lei da Liberdade Econômica, e agora nós estamos trazendo para o médio risco. Então, são as duas principais mudanças que eu trouxe, que trarão impactos na tramitação de processo, claro, além de outros impactos daí, secundários que a legislação nova traz, que o próprio empreendedor, quando for acessar a legislação, ele vai entender que é uma legislação mais clara, mais de fácil compreensão de como as coisas podem ser feitas aqui no nosso município. Secretário André Bessal, um balanço aí dos primeiros 6 meses na administração, da expectativa do início, do que já foi possível organizar para depois colher os frutos. Exatamente, Tonel. É importante esse espaço justamente para a gente fazer essas avaliações. Como eu disse no início da entrevista aqui, no primeiro momento entendi, junto com o prefeito Balardim, passei para ele qual seria a minha estratégia de trabalho, como eu agiria, que seria nesse primeiro momento justamente isso, fazer todo esse levantamento da legislação atual e ver o que nós deveríamos alterar. Então, nós já apresentamos a Lei da Liberdade Econômica, nós já fizemos a nova Lei do PRODIC, onde o texto está pronto, está aguardando agora a avaliação da Procuradoria Jurídica, depois a validação do prefeito para a gente encaminhar para a Câmara de Vereadores, onde a gente vai incluir alguns segmentos, né? Não estamos criando isenções de impostos novos, apenas ampliando o leque para outros segmentos, que hoje a nossa lei de incentivo a investimento é específico para a indústria, que é muito importante, será mantida a lei, mas vamos ampliar, porque entendemos que nós entendemos que há uma angústia e uma cobrança de nós irmos atrás de investidores, de empresas que vêm para o município. O Tonel já ocupou, a secretaria sabe
que para um investidor vir se instalar aqui em Cachoeira, não é só porque ele vai gostar dos olhos azuis do prefeito ou do secretário. Ele tem que ter condições de se instalar aqui. Ou ele tem algum vínculo familiar, ou ele tem que ter condições. E para ter condições, o município tem que estar preparado com toda essa estrutura legal, com toda essa questão de que a gente possa chegar lá numa mesa de negociação e realmente ter as cartas para apresentar e não ficar colhendo informações, tentando trazer e fazer um trabalho muito individual para cada visita. Então, eu entendo como positivo esses 6 primeiros meses, porque nós avançamos muito, nós abrimos a sala do empreendedor, que é um outro espaço ali específico, com uma servidora capacitada para receber o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, que é também um público que merece uma atenção muito forte, que muitas vezes estão lá nos bairros mais afastados e não têm acesso à informação. Então, a gente tem um espaço ali, estamos traçando estratégias, né, de como chegar à sala do empreendedor nessas pessoas. Então, firmamos um convênio com a Alcab para ver se conseguimos levar o serviço da sala do empreendedor para os bairros. Tem muitas pessoas que estão empreendendo nos bairros e não sabem que estão empreendendo e não sabem os benefícios de se formalizar, o que isso pode impactar. Elas pensam apenas que se formalizar será a questão de pagamento de impostos. Não é isso, tem muito mais coisas que isso pode beneficiar esse empreendedor e ele crescer de forma mais rápida, com apoio, com a capacitação, com pessoas capacitadas e querendo ajudar esse empreendedor. Então, são várias ações que a gente vem fazendo. Nós firmamos o convênio com o Sebrae da Cidade Empreendedora, que era outra entrega que a gente queria fazer ainda no primeiro semestre, conseguimos. Está contratado, já iniciamos as primeiras reuniões, então vamos atuar em 4 eixos, que é compras governamentais, onde a equipe de compras da prefeitura vão passar por capacitações para fazer licitações mais simplificadas e que possam beneficiar o prestador de serviço local aqui. Então, a própria formatação do edital ali vai ter algumas maneiras de quem é prestador de serviço local se beneficie dessa contratação. Nós vamos fazer a parte de desburocratização, que vamos, além da apresentação da nova lei da liberdade econômica, que já fizemos por conta, o Sebrae vai nos ajudar a avançar ainda mais em ações necessárias para a desburocratização em outras leis ou na própria lei que nós criamos, se há necessário alguma regulamentação, vai nos auxiliar nesse processo. Um outro eixo é a educação empreendedora, em parceria com a Secretaria de Educação do município, onde vamos ter capacitação de gestão escolar para servidores, professoras, que a Secretaria de Educação entender que deve passar por essa capacitação, e também noções de empreendedorismo nas escolas. A gente vai preparar professores para levar essas noções de empreendedorismo para as escolas das séries iniciais. Então, acredito que isso deve ser incluído, deve ser pauta já desde os primeiros momentos de aprendizado dos alunos. Então, é algo que a gente avançou. E um quarto ponto do Cidade Empreendedora é um grande estudo da realidade do município, envolvendo todas as secretarias, onde a gente vai criar um plano de retomada econômica para o município. O Sebrae tem feito esse trabalho em outros municípios que estão em situação de calamidade pública, que é o caso de Cachoeira do Sul, onde eles, através de empresas especializadas, contratadas pelo Sebrae, eles vêm para dentro da prefeitura, junto com os secretários municipais, junto com as secretarias, e avaliam o que nós temos hoje de informações, de números, e ajuda a gente a criar um plano de retomada econômica. Então, são medidas que a gente entende que precisou plantar, fazer essas pequenas alterações iniciais, para ali na frente nós começar aí sim buscar investidores, buscar investimentos, os próprios empreendedores locais e que entender que a prefeitura está ali como uma parceira, como alguém que quer ajudar, que quer auxiliar nesses momentos iniciais que está empreendendo, para a economia de fato girar, o comércio começar a vender mais e nós temos muito mais geração de emprego e renda aqui no nosso município. Secretário André Bessal, em outra oportunidade, veio aqui e nos informou sobre os contatos que fazia em Porto Alegre, com a Invest RS, com a Secretaria de Desenvolvimento. Está tudo ok? Eles são parceiros de Cachoeira. Seguimos em contato com o presidente Rafael do Invest RS.
é necessário, e estamos fazendo isso, nós fazer o levantamento dessas informações da realidade de Cachoeira, onde o programa Cidade Empreendedora vai nos ajudar, porque qual é o trabalho do Invest RS, que é a agência de investimento do Estado do Rio Grande do Sul, que inclusive abriu um escritório em São Paulo, não sei se você acompanhou, eles estão com um escritório físico em São Paulo, também ajudando a buscar investidores e empreendedores para o Rio Grande do Sul. Qual é o papel deles? É levar os potenciais do Rio Grande do Sul para as empresas que querem se instalar aqui no estado. Para eles saberem o potencial, o município tem que se preparar, o município tem que entregar para essa agência o que é a sua vocação. O que um empreendedor, quando está procurando o estado, por que ele viria para o Rio Grande do Sul? A gente tem que demonstrar o que a gente tem de condições. Temos áreas disponíveis, qual é a nossa vocação? É agronegócio, metal mecânica, nossa condição de escoamento de produto, como é que está a situação logística. Então, a gente está fazendo essa série de levantamento, é algo muito mais profissional, digamos assim. Esse levantamento não é algo muito simples, porque justamente são grandes investidores. Se a gente acompanhar as notícias da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, que eu acompanho por uma questão de estar sempre por dentro do que está acontecendo, a gente vê que muitas empresas estão procurando o Estado, tem muitos investidores querendo vir para cá. E muitas vezes Cachoeira acaba nem sendo falado nessas rodas de negociação. Então é importante a gente fazer esse trabalho para a Cachoeira começar a ser incluída. Eu ia lhe perguntar, nesse estudo, quais são as regiões do nosso Rio Grande do Sul que têm mais atrativos? É a Zona Sul, a Serra? Eu não sei o que a agência já tem de informações coletadas, né? Quando eu falei com o Rafael, ele disse assim, o Cachoeira do Sul foi a prefeitura que nos procurou. Sim. O resto, a gente está indo atrás das prefeituras e das regiões para fazer esse levantamento, pedindo que as prefeituras façam esse levantamento. Então, a gente se antecipou para justamente ter condições e benefícios melhores, no caso de investidores virem para o Rio Grande do Sul, saber que aqui tem Cachoeira do Sul, uma cidade que quer receber esse investimento. Nós temos um distrito industrial ali no Porto, com áreas disponíveis. Nós estamos fazendo essas alterações na legislação que vai beneficiar nós poder dar isenções, nós poder ajudar empresas a vir para cá, não só indústrias, que é muito importante, volto a dizer, mas, por exemplo, empresas no segmento da logística, centros de distribuições. Nós somos uma cidade com uma região privilegiada para fazer a logística. Então, nós podemos ter um centro de distribuição, podemos ter logística, agroindústrias, que já temos, nós podemos trazer mais agroindústrias. Então, a própria deficiência em hotéis, que nós sabemos que durante a semana, aqui, se chegar durante a semana para se hospedar em Cachoeira do Sul, dificilmente vai ter vaga disponível. Incluímos a rede hoteleira nesse tipo de possibilidade de isenção de impostos. Então, assim que nós tivermos essa legislação aprovada, nós poderemos ter muito mais condições de ir atrás e realmente apresentar uma condição mais concreta para esses investidores, né? Só para registrar, eu fui aqui atrás do site da Secretaria de Desenvolvimento, é uma matéria de ontem, não de anteontem, numa reunião da FAMURS com o secretário Hernani Polo, com o presidente da Invest RS, o Rafael Prikladnik, e a presença da presidente da FAMURS, a Adriane Perim de Oliveira. Basicamente, a FAMURS foi lá na Secretaria de Desenvolvimento falando em nome de todos os municípios gaúchos, e diz aqui que a matéria é da Secretaria, não é da FAMURS, diz que a Secretaria recebeu o pedido que os municípios sejam incluídos, né, nessas tratativas, o que é óbvio, e a resposta do secretário Hernani Polo é que os municípios são protagonistas na atração de novos negócios. Por quê? Porque o investimento acontece no município. Sempre é bom dizer, né, André? O Estado, enquanto ente físico, não existe. A União, enquanto ente físico, não existe. Existem os municípios. Eu moro no estado do Rio Grande do Sul, então me mostra onde é o estado do Rio Grande do Sul. É só um desenho no mapa. Agora, não, eu moro em Cachoeira do Sul, sim, olha, pisa na terra, né, de
conhece os rios, a produção, etc. Quer dizer, a gente mora no município e o investimento é no município. Então, só para dizer que eles estão... Até eu não conhecia, vou depois acessar, a FAMURS tem uma plataforma chamada Oportuniza RS, que visa reunir dados atualizados dos municípios como forma de vitrine para potenciais investidores. Então, olha, secretário, de repente, tem que ver se os dados que Cachoeira, que estão no Oportuniza RS da FAMURS, estão atualizados e dá uma atualizada lá também. Exatamente. Muito bem colocado, né? Realmente, o investimento acontece aqui, mas a gente percebe que não se fez movimentos, né, para incluir Cachoeira nessas visitas que o Estado, como instituição, recebe, e a gente tem que incluir Cachoeira. A gente percebe, por exemplo, a região da Serra. O Tomás perguntou qual é uma região que se beneficia muito. A Serra Gaúcha, a gente sabe que economicamente ela está bem desenvolvida, principalmente pelas questões relacionadas à indústria lá. Mas por que ela é desenvolvida? Porque eles, de forma permanente, constante, eles estão indo no Estado, estão cobrando o Estado, cobram investimentos na malha rodoviária, malha de escoamento de produto, isenções de impostos, enfim. Então a gente também tem que fazer esse movimento. Cachoeira do Sul tem que estar junto, não pode ter receio de pedir apoio do Estado, dizer que nós estamos aqui querendo. Bem pelo contrário, a gente tem que fazer esse papel, esse trabalho. Estamos fazendo. Uma outra pauta que estamos trabalhando, a gente sabe que o tempo aqui não nos permite nós estender muito, mas também é mais algo que a gente já conversou de forma fora da rádio, a questão do nosso rio, né? Você fala muito na questão de escoamento, de um polo logístico, de nós ter diversas formas de escoamento, ferrovia, no aeroporto, nós temos o próprio rio, temos a rodovia, mas o que de fato estamos fazendo? Então, eu já me reuni com algumas lideranças relacionadas à parte de hidroviária para entender esse processo. Hoje existe, sim, uma sinalização de investimentos para dragagem de rios. Mais uma vez, Cachoeira não esteve incluído, esse trecho de Cachoeira até Porto Alegre. O que está incluído é de Porto Alegre até Rio Grande. Mas vamos tentar entender o porquê que não foi pensado em outras regiões, se é possível nós incluir Cachoeira do Sul. Tem uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, o capitão Martin, que é o presidente dessa frente parlamentar, que ele é advindo das Forças Aeronáuticas, de dizer que nós queremos que esse trecho aqui de Cachoeira do Sul também receba atenção. Então, são ações, são movimentos que a gente deve fazer e está se comprovado mais do que nunca que é necessário fazer dragagem no rio. O desassoreamento é muito importante, mas não vai resolver, de fato, o problema das enchentes. Nós temos que ter uma malha férrea daqui de Cachoeira descendo a Rio Grande. Isso aí é encurtar o caminho. Tem aquela história da ferrovia para chegar aqui, né? O governador do Arlete esteve ontem reunido com o governador de Santa Catarina e o governador do Paraná para discutir a malha ferroviária na Norte-Sul, para incluir aqui a nossa região sul nessa discussão. Então, está acontecendo movimentos também a nível de região sul como um todo, não Rio Grande do Sul, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a gente tem que estar atento a isso e buscar uma forma de Cachoeira também ser contemplado com esses investimentos, né? Quero acrescentar aqui, nós estamos com tempo, secretário. Acrescentar que nós estamos num processo, o governo do Estado está investindo desse Fundo de Recuperação do Rio Grande, quase 46 milhões de reais em levantamento de batimetria, ou seja, de saber qual é as condições de calado, assoreamento dos rios. E, pelo que eu olhei aqui, é o projeto, ou programa Desassorear RS, e eles começaram essa semana por Triunfo, ali na inflexão do Taquari, onde desemboca no Jacuí, onde tem aquele polo logístico de containers, né, que é linkado com o terminal de containers de Rio Grande, né, em Triunfo, e dali eles já foram, ou pelo menos uma outra unidade, um outro barco de sensoriamento de fundo de rio, estava no Lago Guaíba ontem e hoje, e depois deve seguir adiante. A informação é de que o Baixo Jacuí será contemplado. Bom, Baixo Jacuí, se nós considerarmos enquanto regiões de rios, o Baixo Jacuí
O nosso aqui, ele começa em Dona Francisca. Então, ele, em tese, eles terão que fazer esse levantamento passando por Cachoeira, né? E tem alguma informação sobre isso? Sim, nós ontem recebemos essa informação que tu está trazendo, né? A Secretaria de Meio Ambiente já foi acionada, demandada para a gente ser, porque isso não é de forma automática. O município tem que se manifestar interesse, tem que oficiar, dizer que quer também receber esse tipo de serviço aqui. Então, nós já estamos nos preparando internamente para fazer o ofício e dizer, como bem disseste, nós somos o Baixo Jacuí, então nós temos a previsão já de acontecer, só que a gente tem que oficiar, a gente tem que acionar de forma oficial o governo do estado. Nós já estamos providenciando essa documentação, foi pauta de uma reunião de ontem sobre esse tema. Então, não tenho dúvida nenhuma que nos próximos anos se falará e se investirá muito na questão de rios. E rios, né, não tem problema de asfalto, não tem problema de ponte que precisa ser recuperada, né? O rio está ali. Exato. E quem pular na frente, quem sair na frente, poderá receber mais investimentos. É óbvio que o Estado vai olhar o Rio Grande do Sul como um todo, mas nós temos que olhar o Cachoeira do Sul aqui com carinho, com atenção e tentar se antecipar, incluir Cachoeira, porque se a gente consegue fazer esses estudos necessários para se tornar o rio navegável, fica mais fácil ali na frente nós buscar investimentos, buscar empresas interessadas em querer se instalar aqui. Eu estive falando com um grande diretor da Iara Fertilizantes, ele me fez uma provocação no bom sentido, de dizer, muitas vezes as prefeituras vão atrás das grandes empresas para que elas se instalem nos seus municípios. Mas se os municípios fizerem um pouquinho o contrário, se os municípios começarem a investir, darem condições, por exemplo, nessa questão do rio, se Cachoeira do Sul conseguir tornar o rio navegável, obviamente terão empresas que automaticamente terão interesse em vir para cá. Não vai ser, é um movimento que se torna mais orgânico. Claro que o Cachoeira vai ter que seguir atrás dos investidores, mas se a gente também focar um pouquinho, dar condições para que grandes investidores olhem Cachoeira e já saibam que aqui terá condições de ter uma condição diferenciada de logística, fica mais fácil esse processo de atração de investimento. É isso que nós temos que fazer. Muitas vezes a gente tenta antecipar o processo com aquela expectativa, aquela vontade de querer que grandes empresas venham para cá, e é importante que venham. Ninguém está dizendo que não é esse movimento que deve ser feito. Mas, volto a dizer, nós temos que ter condições de sentar com os grandes investidores e ter o que apresentar para eles. Não adianta nós chegar lá, iniciar uma conversa e nós gostaríamos de receber um investimento lá em Cachoeira do Sul. Daí ele vai perguntar, mas o que o município tem para nos oferecer? E aí são coisas muito, muito vagas, pequenas, que outros municípios já estão à nossa frente e acabam levando os investimentos. Então a gente tem que se adaptar, se modernizar e ter a estrutura necessária para ir atrás dos investidores. E aí, quando nós tivermos essa estruturação um pouquinho melhor, já consolidado, com certeza a gente vai atrás dos investidores. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer bons investimentos para cá, boas empresas para cá que vão nos auxiliar a sair dessa situação econômica que nós nos encontramos. E nós precisamos entender uma coisa. Eu acompanhei, por força da idade, eu acompanhei todo esse processo de vamos fazer um porto em Cachoeira. Ao longo do tempo eu aprendi que porto é um local onde uma embarcação pode carregar e descarregar. Não é um cais, não é uma obra física. O porto se constrói em qualquer lugar. Na verdade, são terminais de carregamento e descarregamento, que às vezes são meramente uma estrutura metálica com uma esteira transportadora que joga o grão no porão do navio. Isso não precisa de plataforma, não precisa de nenhum investimento mega, super, que fisicamente se enxergue. Pode ser até móvel, pode ser até um tipo guindaste que leva lá, faz e depois é guardado. Então, isso é possível. Outra coisa, o Rio Jacuí, ele é altamente navegável, desde que as comportas estejam funcionando, o Anel do Dom Marco, a Marópolis, que são as duas que tem antes de chegar no Lago Guaíba, é navegável. Apenas, nós já falamos sobre isso, né, André? A embarcação tem que ser de acordo com o rio, não é o rio de acordo com a embarcação. Não pode ser barco de calado, tem que ser barco com fundo chato,
que, aliás, existe há centenas no norte do país. É assim que se faz o transporte de carga na Amazônia. E Belém do Pará tem uma grande empresa, né, que até pensou em, se tivesse clientes, em fazer a navegação do Jacuí. E eles têm barcos de fundo chato. Ou seja, tendo 1,5 metro d'água, eles navegam sem problema nenhum. E vamos combinar que os canais aqui nossos, o calado técnico é 2,5 metros. Então, eu quero dizer para o senhor e para a senhora, né, que sim, é possível pensar na navegação. É possível. E não é nenhum milagre, e não é um sonho, né? Isso é uma realidade. Apenas algumas variáveis, como o André colocou muito bem, precisam estarem equacionadas. Precisa o rio efetivamente ter o calado mínimo, no nosso caso aqui é 2,5 metros daqui até Rio Pardo, depois passa a 3,5 metros, isso é necessário para que o barco possa pegar uma boa quantidade de carga. Ele não pode levar meia carga, ele tem que procurar sempre levar a carga inteira. E por que não? O André citou a Iara aqui, que é uma multinacional de fertilizantes, tem uma carga de retorno de Rio Grande. E como nós somos um centro de áreas agrícolas, não há nenhum problema do fertilizante ser distribuído por via rodoviária a partir de Cachoeira, mas chegando por hidrovia. Isto é possível, né? Mas as condições têm que ser dadas. Exatamente. E outra condição que beneficia Cachoeira nessa busca do investimentos para tornar o rio navegável, a dragagem, nós temos grandes empresas aqui, né, já instaladas. Nós temos uma Cargill, que já demonstrou que tem interesse e é uma parceira de ajudar na força política necessária para buscar investimentos para cá. A própria Pradosem veio para cá muito em razão do rio, então é outra empresa importante que nós podemos contar. A Três Tentos, que é uma unidade que tem feito manifestações públicas e que quer também escoar através de rios os seus produtos. Então, e temos a Três Tentos aqui em Cachoeira do Sul. Então, tem uma série de fatores que a gente pode se beneficiar, e é o momento de nós fazermos essas cobranças, essas ações. E eu já comecei, enquanto secretaria, os primeiros movimentos. Agora a próxima reunião será com um deputado da Frente Parlamentar que está trabalhando sobre a navegação em rios do Rio Grande do Sul, o capitão Marte, para a gente colocar a Cachoeira do Sul, incluir a Cachoeira do Sul nessas discussões.